fica pilhada mais por causa do VAR do que tudo. Hoje o André, porque é parceiro lá de Goiânia, pô, hoje brincou no VAR, né? Meu Deus do céu. Hoje era pra gente estar saboreando um bom jogo, sabe? Assim, pô, curtindo legal o bom jogo. E no fim, não. No fim, a gente tá discutindo a manga da camisa na frente. Isso aí que tá ficando chato. Ou a interpretação. Os caras estão chamando a arbitragem para ficar discutindo. E fica 5 minutos discutindo. Não tem como o jogador não ficar pilhado. Todo mundo fica louco. Fica louco. Bom, aí na súmula também tem o seguinte, olha, o Wilton destacou, olha, informa que após o encerramento do primeiro tempo, enquanto a equipe se dirigia ao vestiário, foi surpreendida dentro do gramado, próximo ao túnel, 4 pessoas que adentraram pelo vestiário da equipe do Santos e se dirigiram em direção à equipe da arbitragem de maneira ostensiva. E aí tem mais, olha, gritando as seguintes palavras repetidas vezes, tiraram 2 gols nossos. O VAR está tomando conta dessa maravilha aqui. Eles querem mandar no jogo. Que tal, ô Léo, assim, ó, que tal uma M3 pontinhos, nós não vamos discutir. Não vamos perder tempo no M3 pontinhos, tá? Mas tá tomando conta nesse sentido, assim, assim, direto, por que é tão ruim aqui no Brasil? Por que tem tanta confusão no VAR brasileiro? Primeiro, eu acho que a gente não pode magnificar uma discussão sobre lances de acerto, né? Eu acho que o ponto fundamental é chegar a uma decisão correta, e isso vai ser sempre o mais importante. O próprio texto da regra diz isso, o processo tem que ser o mais eficiente possível, mas acerto vem antes de tempo. Você não pode colocar um limite de tempo, porque às vezes a complexidade de uma jogada vai levar a uma revisão mais longa. Lance do Jobson, o que ele tem que avaliar? Está irregular a posição? 1 ponto. Tocou na bola ou não tocou na bola? 2 pontos. Se não tocou na bola, a ação dele interferiu com o adversário? Já são 3 coisas. Né? Então, eu entendo que isso possa alongar um processo. Não esse tanto. Então, vamos descobrir o que está alongando o processo? Questão humana, é uma insegurança de quem está tomando a decisão na cabine, ou B, defasagem técnica do nosso equipamento. Eu já vi muita conversa sobre vários campeonatos de alto nível ser touchscreen, o cara mexe 2 coisinhas ali, tá pronto, e aqui você tem que mexer em botoneira. Então, assim, acho que antes de demonizar tudo, vamos entender o que está causando para poder atacar o problema e acelerar o processo. Não tá bom parar 5 minutos de cada vez. O ideal, mesmo em revisão que vá para a cabine, é em 2 minutos você amarrar tudo e o jogo seguir sem prejudicar o seu fluxo. Agora, se o Cuca diz que não entende o funcionamento do VAR, é um problema, porque ele é um profissional do futebol. Eu trabalho com futebol, eu entendo como é que ele que é técnico não entende. Ele tem que entender, pô. E no final das contas, assim, de novo, o mais importante é o acerto, porque tem casos em que a gente pode discutir se houve o acerto. O lance que a gente discutiu agora de São Paulo e Corinthians. Acertou ou não intervir? Eu acho que não. O lance do Botafogo e Inter, ele deveria intervir num lance que aconteceu tão distante do lance do gol? Também não. Vamos discutir. Agora, lance objetivo em que você acerta, eu acho que aí você troca o problema maior pelo menor. O problema do tempo é menor que a questão do acerto. Porque eu não quero ir muito longe no tempo, não, mas teve um Bahia e Botafogo na Copa do Nordeste sem VAR, que a coisa foi tão bizarra que o Roger Machado, o presidente do Bahia, ficaram constrangidos, só faltaram pedir desculpa. Né? Então, não vamos perder muito a noção do quanto é traumatizante você ver jogos definidos por erros de arbitragem. O resto, para mim, é sintonia fina. A questão do tempo tem que melhorar. Mas, para melhorar, a gente tem que entender o que causou a demora. Né? Se foi só a complexidade do lance, se foi uma questão técnica ou uma questão de insegurança do VAR e do árbitro do campo. Mas é isso, é a insegurança, é a falta de clareza, é a demora, é isso que deixa o jogador irritado, é isso que deixa o torcedor em casa também bravo, porque o cara quer ver o jogo, e não tem jogo, e ele não sabe o que está sendo decidido, aí o árbitro vai para lá, vem para cá, fica conversando, e a gente não sabe o que eles estão vendo, enquanto a gente já viu em outros lugares, e isso sendo passado e decidido de maneira muito mais clara. Não vimos, Nicola? A gente vê toda hora na Premier League, é o problema da linha, do ombro aqui, tá mostrando. Passa, o tempo passa, porque tá vendo o que está sendo discutido. Quando a decisão é tomada, atenção, tomamos a seguinte decisão. Mas só falar um ponto, Bruno, sobre a Premier League. A Premier League vai parar de mostrar o processo sendo feito, porque sabe o que estava acontecendo? Muita gente pegava um frame antes, um frame depois, e falava, então, olha aqui, tá errado. Esse é um outro problema. Então, em lance milimétrico é um outro problema. Eles vão começar a mostrar o produto final, que é o que é feito também nos outros lugares. Então,
o processo ser acompanhado em tempo real não é necessariamente uma solução também. Eu acho que a transparência mas do jeito tem que que tá acontecer, também não tá legal, mas... né? O Bruno, Não, mas aí é isso. Eu acho que a gente tem que compreender os motivos da demora e atacá-los. Uhum. eu não sonhei com o Wilton Pereira Sampaio como você, Bruno, mas me incomodou o fato dele estar aparecendo toda hora. Mas entre me incomodar com a câmera tá toda hora no Wilton Pereira Sampaio e os lances serem corrigidos da forma correta, eu prefiro me incomodar vendo o árbitro lá o tempo inteiro. Demorou demais, isso é indiscutível. Foram 2 lances no primeiro tempo, teve um lance no segundo tempo que também era difícil, de um suposto pênalti no Marinho, com condição de impedimento, com bola dentro ou fora da área, cada um desses lances demorando mais do que 3 minutos e meio. Mas se prevaleceu a justiça, eu prefiro. Uma coisa que me estranha muito é que muita gente é capaz de, via Twitter ou via televisão, bem distante, por exemplo, de todo esse equipamento tecnológico, cravar as coisas. Ontem tinha muita gente cravando que o segundo gol do Santos foi legal. Mas como é que a gente pode cravar que foi legal se os caras que estão com análise de vídeo estão garantindo que não foi? Então, para mim, os lances foram acertados, por mais que cause irritação do Santos. O Santos fez um baita primeiro tempo. O Santos foi melhor do que o Flamengo durante todo o jogo. Não merecia ter perdido. Mas fez-se a justiça. Então, quanto a isso, para mim não cabe muita discussão, assim como no jogo do Botafogo, que o torcedor do Botafogo ficou furioso, para mim também não cabe discussão. Mas cabe, sabe por que cabe a discussão? Porque não tá legal. Se a gente falar assim, não, pelo acerto vale perder aí 5, 10 minutos, vai continuar desse jeito. O tempo não vale. E eu não acho que desse jeito. Não, o tempo não vale. 5 não dá, né, Bruno? Você tem que melhorar, Bruno. Isso. 5 protocolos não falam em 5, né? Agora, é complicado, porque tá pagando. Não fala em tempo nenhum, mas tem um tempo aí que se está calculando que não pode chegar a 5. Isso é ponto pacífico. Um jogo que tem 45 na sua primeira parte, não pode ter um nono para decidir um lance. Agora, eu acho que também esses lances foram de uma certa complexidade e está se pagando pelos lances em que o VAR demora demais, onde não há complexidade. Então, tem lance aí que não pode demorar tanto. 5 é demais. Tudo bem, 5 é demais. A gente vai discutir o número de minutos que levou. Mas também não são aqueles lances de você tirar na orelhada. Então, como o VAR no Brasil perdeu moral nesse sentido, aí todo mundo chora. É muito complexo. O do Jobson é de fato complexo. Porque você tem 3 coisas para avaliar. Você tem a posição, você tem o toque na bola e você tem a interferência ou não dele em relação ao adversário, que é uma coisa que a regra determina. Então, eu entendo esse. Até justificaria. E no primeiro, a relação... A linha da bola em relação à posição do Marinho também é bem milimétrica, né? Tanto que é definida ali. Então, como é que funciona? O VAR tem que determinar a posição da bola, a posição da parte do corpo mais avançada do jogador, e a partir dessa determinação, o software faz o resto. Mas também então, milimétrico. E aí a discussão, a velha discussão, impedimento de 1 centímetro e de 1 metro é a mesma coisa. Impedido do mesmo jeito. Ô, Léo, eu concordo com você em quase tudo que você disse, porque eu acho que tem uma questão aí que talvez eu seja um pouco mais pessimista. Eu não acredito que essa melhora vá acontecer rapidamente. Seja ela por insegurança, seja ela por um equipamento defasado, seja ela pelo motivo que for, eu acho muito difícil que isso se mude rapidamente, e enquanto isso, o futebol está ficando maçante. Então, assim, o que eu trago, e concordo com todos vocês, tá claro? Foram impedimentos corretos, foram gols bem anulados, mas eu não estou discutindo aqui esses gols e esses lances. Eu acho que o que tem que ser discutido é que futebol que a gente quer. A gente quer um futebol com esse tanto de interferência? A gente está disposto a esperar todo esse tempo e toda essa adequação para, quem sabe, um dia se chegue ao ideal? Ou é a hora de rever a quantidade de lances em que o VAR vai interferir? É hora de rever a atuação de quem está dentro de campo? Porque ali a gente tinha um árbitro FIFA, né? Um árbitro cotado para a Copa do Mundo, que, no meu entender, não foi bem na partida. E os bandeiras se eximem hoje em dia de trabalhar, entre aspas, né? Pelo amor de Deus, não estou fazendo nenhuma crítica à pessoa física, mas assim, o bandeira hoje não levanta a bandeira. Ele pode achar que está impedido ou não achar que está impedido, porque ele vai ficar quieto na dele, porque ele sabe que o VAR vai entrar e vai resolver. Então, assim, tem que pensar o quanto que a gente está passando o jogo de dentro do campo para a máquina que está ali do lado. Eu acho que essa é a discussão. E aí, ela independe de que time beneficiou,
de time prejudicou, porque, claro, né, cada dirigente, cada jogador entra muito na coisa do não, mas dessa vez eu fui prejudicado, eu vou reclamar, dessa vez eu fui beneficiado, eu não vou falar muito. Eu acho que 10 minutos de paralisação num jogo é inadmissível. Decisão certa, decisão correta. Não estou questionando o que foi decidido, mas o tempo, para mim, é inadmissível. E eu acho que não há sintonia fina que vá resolver isso a curto prazo. Essa é a minha questão. Eu acho que... Dani, mantendo ainda a minha discordância, que eu acho que a gente tem que sempre trabalhar para andar para frente, a parte que eu concordo essa é uma discussão contaminada pelo clubismo, infelizmente. A gente não consegue sair dela. Então, em vez de discutir os pontos pragmáticos em que o VAR pode melhorar e ser melhor executado, a gente está discutindo se ele trata um de um jeito e outro de outro, se ele enxerga uma coisa para um e não enxerga para outro. Ou seja, a gente tem as mesmas discussões que a gente tinha antes, né? Então, a gente não sai desse nível rasteiro. Só que agora a gente perde tempo de jogo. Né? Então tem dois pontos para mim que não tem como discutir. Né? O primeiro ponto, ter ou não ter o VAR, essa é uma discussão superada no futebol, absolutamente superada. Né? O cara que é negacionista, ele pode ser o quanto ele quiser, mas ele chegou, já melhorou o nível das decisões. Não dá mais. E já existe. Não então, tem volta, agora né? o ponto mas pode ser melhor. Para executá-lo melhor. Isso. Pode e deve ser melhor. Isso passa pela qualificação dos profissionais envolvidos. Tem que ser melhor. Porque também, já, por mais que esse